Vilma, ela não me deu título, ela nos deixou à vontade para falar o que a gente quisesse. Então, eu tomei a liberdade de colocar como título dessa conversa o Passe Espírita. Como o Erna falou, o filme ele é de 1 hora, que acaba sendo um tempo muito curto para falar sobre um assunto que é tão vasto, que é tão extenso. Então o filme ele serve muito mais para estimular as pessoas, para levantar reflexões na mente das pessoas, para fazer com que elas, a partir do filme, elas comecem a buscar um pouco mais conhecer sobre o assunto. Então, o que eu preparei aqui para a gente conversar são algumas reflexões que o filme faz com que a gente tenha. Algumas coisas que o filme nos faz pensar. Então, os slides que eu fiz, que eu preparei, todos eles são perguntas que nos levam a pensar, a refletir a respeito do assunto. A primeira pergunta é essa aí: qual é a lógica do espírita? Allan Kardec, ele fala, ele nos incentiva a tudo refletir com base num pensamento lógico, num pensamento, num raciocínio, para que a gente possa sempre conseguir discernir o erro da verdade, separar o joio do trigo. Informações sobre o passe no meio espírita existem muitas. São muitos livros escritos a respeito do assunto, são muitas ideias que se difundiu a respeito do passe, porém muitas vezes ideias que se contradizem. Como é que a gente vai poder separar o erro da verdade dentro disso aí, dentro do tema o passe, dentro do tema o magnetismo ou dentro de qualquer outro tema da doutrina espírita? Qual é a lógica que Allan Kardec nos incentiva a seguir? Com certeza não é a lógica que a gente vem utilizando muitas vezes. A lógica muitas vezes é assim: fulano de tal escreveu dessa maneira, então é assim. Fulano de tal disse no congresso tal, mas o espírito tal disse assim. Não era essa a lógica que Allan Kardec se referia. A lógica que Kardec sempre seguiu e sempre nos incentivou nos seus escritos é pegar o conteúdo que está sendo transmitido e analisar com base na razão e na lógica. Era essa a lógica que ele nos ensinava. Não importa quem ditou a mensagem, não importa quem era o médium, não importa quem é o escritor, importa a mensagem que ele está transmitindo e a gente verificar se ela está certa ou errada. Então não adianta a gente dizer, e aqui se refere especificamente ao passe, a gente dizer, não, o passe é assim porque fulano escreveu assim. Essa não é a lógica que Kardec incentivou. O passe é assim com base em que raciocínio? Quais são as evidências de que ele deve ser assim e não assado? Quais são as provas que a gente tem de que assim dá mais resultado do que desse outro jeito? Como é que a gente sabe que dessa forma está melhor, está mais correto do que dessa outra forma? Analisando o conteúdo e não o nome, o autor daquela instrução, daquela orientação, seja um palestrante, seja um congressista, seja um espírito, seja um médium. Não é isso que importa e nunca foi essa a lógica que Allan Kardec nos diz que a gente precisa seguir para a gente saber o que é correto e o que não é correto. A gente sabe que dentro das contradições que existem das orientações sobre o passe, a maior delas é que existe uma certa quantidade de companheiros espíritas que dizem que o passe espírita tem que ser apenas a imposição de mãos. Outros dizem que precisa de uma utilização, de uma diversificação das técnicas. Qual dos dois está correto? E aí um vai dizer, não, o correto é assim porque fulano de tal disse. Não, o correto é assim porque fulano de tal escreveu. Mas não é essa a lógica de Kardec. A gente precisa analisar o conteúdo e não o autor daquele conteúdo. E não importa o nome de quem seja, se é um nome famoso, se é um nome menos famoso, porque fama nem sempre significa estar mais correto ou mais errado. Ser uma pessoa mais obscura
nem sempre significa que ela está mais certa ou mais errada, mas sim se pegar aquilo que está sendo ensinado, orientado e analisar à luz da lógica e da razão. Como eu disse, se quiserem interagir, perguntar, comentar, a gente já pode fazer isso, tá certo? Diga, meu amigo. A lógica espírita, que fala, é a generalidade e a concordância. Exato, exato. Como é que a gente sabe que a água é hidrogênio e oxigênio? Através dos testes de laboratório se sabe isso. Essa é uma das coisas que a química pode fazer, né? No meio espírita, exato. Quando você pega a generalidade, a universalidade do ensino, né? Kardec falou, a universalidade do ensino. Isso dentro de temas que são desconhecidos. Quando você vê que a maioria está indicando, através de médios sérios, indicando por aquele caminho, é uma probabilidade que aquele caminho esteja mais correto do que aquele outro, né? Então essa é uma das formas. Mas, em muitos casos, se referindo ao passe, à prática do passe, para a gente saber a melhor maneira tem que ser na prática somente. Da prática, de uma universalidade de ensinos, onde uma grande maioria vai realmente encontrar na prática que dessa maneira dá melhor resultado do que dessa outra maneira. É para isso que servem os encontros de magnetizadores espíritas, onde pessoas de várias partes do Brasil e de fora do Brasil se encontram, trazendo os resultados práticos que têm sido encontrados, e eles fazem a descrição: olha, a técnica foi essa aqui, eu fiz dessa maneira e encontrei este resultado. E aí os outros podem reproduzir. Vamos então pegar pessoas que têm essa mesma doença, vão reproduzir essa mesma técnica e ver se a gente encontra o mesmo resultado. E aí você vai ter uma universalidade de resultados, apontando para o mesmo caminho.